Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nesse momento iniciaremos a apresentação do novo comandante técnico do Centro Esportivo Alagoano. Eu passo a palavra ao superintendente de futebol, Luciano Lessa, para fazer a apresentação inicial. Por favor, Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos, agradecer a presença da imprensa. É sempre importante vocês aqui para poder ser a nossa porta de entrada aí para o torcedor. Antes de apresentar o professor Márcio, eu gostaria primeiro de agradecer o professor Igor, que teve aqui mais de um ano, quase um ano e meio aqui à frente do clube. Tivemos um período aí muito importante com ele aqui. O time conseguiu aquela arrancada importante no final do ano passado, onde a gente conseguiu reabilitar o time ali naquela Série C. Começamos o ano também apresentando um futebol de muita qualidade. Chegamos vivo nesse momento da temporada em 3 competições, as 2 Copas e também o Campeonato Brasileiro da Série C. Então a gente agradece demais a todo o comprometimento e dedicação que ele teve. E a gente entende que o futebol, às vezes, nos prega algumas peças e nos obriga a tomar algumas medidas, sempre pensando em prol do clube, né? E foi uma dessas situações que nós juntos decidimos fazer a alteração no comando técnico para tentar, nessa reta final de temporada, um gás novo, a gente ter um sprint maior para permitir que o clube alcance os seus objetivos, né? E dentro das nossas reuniões, a gente chegou ao nome do professor Márcio Fernandes, que foi um treinador que preencheu os pré-requisitos que a gente traçou naquele momento. Um professor experiente, já conhece a competição, já trabalhou com alguns de nossos atletas também, isso também foi um fator determinante. Bicampeão da competição, né, professor? Uma competição que é difícil. Acho que são poucos treinadores que têm 2 títulos da Série C, então a gente conta muito com essa experiência, com essa capacidade de lidar sob pressão, para que a gente possa realmente ter nesse momento final aí uma recuperação. Então seja muito bem-vindo e desejo aqui que o senhor tenha bastante sucesso, como o senhor já teve em outras passagens. Muito obrigado, Luciano. Quero registrar também a presença do nosso executivo Jadson, do coordenador Alírio. Nesse momento nós vamos iniciar a coletiva com o professor Márcio Fernandes, só para explicar a dinâmica de como faremos, porque o professor, tão logo terminar a coletiva, já vai ser apresentado aos atletas e vai comandar já o primeiro treino. Então eu passo a palavra ao colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta, para fazer a primeira pergunta. Muito obrigado, muito boa tarde ao técnico Márcio Fernandes, seja bem-vindo a Alagoas. Saudar os companheiros da mesa, o Jadson Oliveira, o Luciano Lessa, Alírio Neto, né? E a minha primeira colocação, professor, é justamente porque temos a programação de jogos agora logo pela frente, né? No meio e no final de semana. O que o senhor já avaliou desse grupo do CSA, do time do CSA? Se o senhor já teve a oportunidade de ver, talvez jogando, ou algumas imagens de vídeo, a respeito desse time para esse jogo do meio de semana e o jogo principalmente da Série B, da Série C, que é o objetivo de chegar à Série B. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro falar do prazer, né, de vir dirigir uma equipe tão tradicional como o CSA e esperar que realmente a gente possa trazer aquela força que foi iniciada aqui, né? O CSA vinha muito bem, a gente acompanhou alguns jogos do CSA, sempre uma equipe muito temida pelos adversários e no momento deu uma baixa. Eu acho que não é uma coisa anormal dentro do futebol, claro que a gente precisa estar sempre buscando chegar no ideal, mas a gente sabe que algumas equipes, ou quase todas, não conseguem se manter, né, no topo Então há um decréscimo e a gente espera que com a nossa chegada a gente possa fazer com que o CSA volte a reeditar aqueles momentos maravilhosos que já tiveram aqui quando o professor Igor era o treinador. Hoje venho substituí-lo. Já trabalhei com o Igor no Vila, foi uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele era auxiliar da casa quando fui contratado pelo Vila e a gente teve momentos muito bons lá no Vila, e hoje a gente está substituindo, esperando que a gente possa, como falei, reeditar os momentos bons que eles tiveram aqui e levar o CSA no lugar que ele merece, né? Que é numa divisão acima, para que realmente possa dar essa alegria a essa torcida maravilhosa. Márcio Fernandes, boa tarde a todos da mesa.
Ricardo Amaral, TV Gazeta de Alagoas. Quando sai um treinador que estava há tanto tempo, né, no cargo, há mais de um ano, como o Igor Magalhães, sempre chama muita atenção, né, principalmente com a chegada do novo treinador, numa reta final de competição. Depois do treinador sair com 2 classificações recentes, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Queria que o senhor me falasse sobre esse momento de chegada, depois de um trabalho tão longevo como esse, ao mesmo tempo que, se nesse momento, a chegada de reforços é essencial para que o seu trabalho tenha um resultado diferente daquilo que o Igor estava conseguindo extrair nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. O que a gente espera é que o conhecimento que eu tenho de alguns jogadores que já trabalhei, né, a gente possa fazer com que esses jogadores voltem a reeditar aqueles momentos bons que estiveram aqui. Quanto a contratações, eu prefiro dar uma olhada primeiro na equipe para que a gente possa ter uma noção exata, porque é um momento que a gente não pode errar e o momento também que está meio turbulento no mercado. Não é tão fácil você achar um jogador que se encaixe numa equipe tão boa quanto a CSA. Então não é trazer por trazer, a gente tem que trazer uma peça realmente que possa ser o diferencial desse momento. Então isso também requer um pouco de tempo, mas a gente conta com pessoas que têm um conhecimento muito grande dentro do futebol, né? No caso, o Jadson, que realmente conhece muito do mercado. Temos no staff pessoas que nos dão esse respaldo e, lógico, com também um conhecimento nosso para que a gente possa chegar num consenso aí e trazer realmente, se for o caso, trazer um jogador que possa suprir o que a gente tem de pensamento para melhorar. Márcio, como dar um sacode nesse grupo, nesse momento? Somente com a sua presença, né, pela experiência que você tem no futebol, talvez isso acrescente alguma coisa. Mas do grupo, acho que você trabalhou com o Thiago Marques, né, em algum momento. Mas desse grupo aí, o que é que você pode falar e o que é que pode motivá-lo a partir de agora, depois dessa fase difícil que o time tem atravessado? Quanto ao Thiago, trabalhei com o Thiago em algumas ocasiões. Não só o Thiago, trabalhei com vários jogadores que estão no plantel. Quando há uma mudança de treinador, normalmente já há uma motivação diferente. Então a gente espera que o grupo possa reagir bem e com o nosso conhecimento a gente possa fortalecer para que a gente chegue no lugar ideal, como eu falei, que é a primeira classificação e depois, né, o acesso. Então tudo é passo a passo. Primeiro agora é a gente colocar nosso pensamento, fazer realmente os jogadores entenderem que é uma camisa muito pesada que eles estão realmente vestindo e a gente tem por obrigação dar o nosso melhor aqui. E a partir disso a gente conseguiu os resultados, que os resultados vindo, tudo muda, a alegria começa a predominar, né? A gente falar de ambiente, o ambiente ele se torna bom quando você começa a vencer, né? Então tudo acontece naturalmente quando você consegue as vitórias. Então a gente vai precisar da ajuda de todos, do nosso torcedor. Eu sei que o momento, às vezes, o nosso torcedor pode estar um pouco chateado devido a alguns resultados, mas sem ele vai ser muito mais difícil. Então nós esperamos que o nosso torcedor venha nos apoiar, venha nos incentivar, e é o momento que a gente está precisando mais dele. Então esse é o momento que a gente necessita do nosso torcedor do nosso lado, né? Não só do nosso torcedor, mas de vocês da imprensa, para que a gente possa se fortalecer e aí sim fazer realmente um time poderoso e forte para a gente poder chegar. Nesse momento o senhor falou sobre colocar o seu pensamento nesse curtíssimo espaço da sua apresentação para esse jogo contra o Vasco. Já vai ser possível ver algo do seu pensamento nessa equipe? Deve ter uma base daquilo que o Igor Magalhães trabalhou até então? Ou já deve ter aí uma previsão de mudanças para esse jogo contra o Vasco? Não tem tanto tempo de treinamento, né, para essa partida. Olha, seria assim uma utopia da minha parte chegar e querer mudar tudo. Até porque, como eu falei, o trabalho já foi bom, aconteceu alguns problemas de percurso normalmente, mas a gente tem que ter uma
uma linha, a gente vai, lógico, manter, aí dentro do que a gente possa ver nesse treinamento ou de amanhã, a gente poder trocar alguma coisa, mas não loucamente. A gente vai ter que realmente conhecer dirigindo dentro do campo, porque às vezes de longe é uma coisa, mas você trabalhando é outra, né? Então vamos ter calma, vamos procurar manter a base, lógico, dentro do possível vou colocando alguma coisa que eu acho que pode acrescentar, e esperar que isso possa nos trazer vitórias, que como eu falei, as vitórias que vão trazer realmente um ambiente melhor, uma confiança maior, e a gente poder chegar onde a gente espera. Mas você tem 3 competições, né, paralelas, né? Você tem a Copa do Nordeste com a eliminatória agora contra o Confiança, mas nem todos esses jogadores podem jogar nessa mesma competição. Na Copa do Brasil a situação, brasileiro é outra e a prioridade é a Série B. No papel ou dentro de campo, pelo que você avaliou, o grupo é o ideal para essas 3 competições ou a prioridade é mesmo a Série B do brasileiro, a conquista da Série B? Bom, partindo do princípio, na Série C eu acho que não tem nenhuma equipe que está ainda viva em 3 competições. Isto mostra que o trabalho realizado, não só da parte técnica, mas da parte diretiva, é um trabalho excelente. Então, é claro que a gente vai discordar de alguma outra contratação, mas no todo você vê que o trabalho é um trabalho muito bem feito, né? Chegar em 3 competições, então isso já mostra uma força. E a partir disso a gente começar a determinar o que a gente vai querer para a gente poder traçar. Talvez se a gente conseguir terminar as 3 com acesso e campeão, melhor ainda, mas se não, a gente vai ter que priorizar alguma coisa. E aí só com o tempo a gente vai poder saber. Nessa sequência, né, além do Vasco na quarta, no final de semana tem o Botafogo da Paraíba. O senhor passou recentemente por lá. Queria que me falasse se de alguma maneira ter sido um treinador recente dessa equipe ajuda de alguma forma para esse jogo, dentro daquilo que o senhor tem de conhecimento e que vai enfrentar jogando aqui em Maceió. É claro, você tendo um conhecimento maior como a gente tem do Botafogo, sempre ajuda. Você vai ter realmente o conhecimento do jogador, do dia a dia, o que ele pode render dentro do campo. Apesar que não foi tanto tempo assim, pegamos realmente um momento meio nebuloso, onde a SAF estava realmente ainda com alguns problemas de entendimento do que eles queriam, e houve realmente uma quebra, e isso ocorreu com dispensas, normal, né? Mas com certeza ajuda, e a gente vai esperar que dentro desse conhecimento a gente possa fazer o melhor para o CSA no momento. Professor, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Maior de Alagoas. Eu que agradeço, vamos lá, vamos trabalhar.